pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Bom, bem-vindo, meu amigo Davi Baia, com o nosso correspondente internacional. Estamos com a bancada enxuta novamente, porém animado, né? Sempre animados. Estamos com a bancada dos melhores do confinamento aqui, cara. Pô, cara, começou o confinamento aqui em Portugal de novo, cara. Fechou tudo. Eita, então, que bom que eu tenho essas janelinhas aqui pra gente conversar, cara. Tá tudo fechado. Eita, nós! E novamente recebemos aqui no M Renato Maia. Tudo bom, Renato? Tudo tranquilo? Opa, tudo bem? Obrigado pelo convite aí para voltar. Já mandei meu currículo para ser estagiário. Daqui a pouco você vai participar da bancada aqui com a gente, porque, pô, é assim que começa. Só convidar, hein? É assim que começa. Bom, vamos lá, pessoal. A gente falou no outro programa sobre pesquisa de mercado. Eu vou dar aqui rapidamente de novo uma apresentação do Renato. Ele é mineiro, mora em Paulista, cruzeirense. Essa parte a gente não vai zoar, não. A gente vai aliviar de novo. É CEO e fundador da One-to-One Labs, bacharel em administração, MBA em gestão estratégica de projetos, mestrado em marketing com foco em planejamento estratégico, é empreendedor há praticamente 20 anos. E o nosso assunto rendeu a beça. A gente estava falando em off do programa anterior, né, que a gente gravou com o Renato, e deu uma audiência muito legal, muito bacana. Então, assim, a gente falou, vamos, né? A gente já tinha combinado, antes de ver a audiência, o resultado da audiência, a gente já tinha combinado de você voltar, a gente aqui combina e cumpre. Então, estamos aí. É o seguinte, Sandro, aqui a gente trabalha com inteligência de mercado. A audiência gostou, a gente chama o convidado novamente. É verdade. E o cara é um especialista nisso, né? Então, a gente está batendo um papo meio Inception, né? Assim, inteligência de mercado dentro da inteligência de mercado. É verdade. Mas é engraçado que eu comentei com a minha mãe aqui, né? Falei assim, me chamaram de novo, né? Mas foi porque os números deram... Não, eles chamaram antes. Mas se não tivesse dado, eles iam cancelar. Se não tivesse aumentado os números, eles iam cancelar o convite. Olha, a gente só cancela quando acontece de alguém ficar mais acometido aí, porque com essa Covid eu já peguei. Eu não sei se vocês pegaram, mas aqui da bancada uma cacetada de gente já pegou. Então, volta e meia também, as pessoas ficam, né, atrapalhados os horários, porque a gente acaba trabalhando 2 vezes mais do que se tivesse, né, no local, né? Enfim, e aí... Mas, cara, desmarcar é muito difícil, viu? Muito difícil, mas acontece. De um tempo para cá tem acontecido mais. Mas jamais desmarcaríamos por questões de audiência, mas, lógico que, dando audiência é sempre legal, né? Não vamos ser hipócritas, mas é sempre legal. Ô, Davi... Vamos começar o nosso momento YouTube. E aí, se você quiser também falar como é que anda aí Portugal, que notícias aqui do Brasil, né, não são as melhores, não. Momento YouTube, galera, a gente está trazendo um convidado aí que teve uma repercussão muito interessante, a galera realmente engajou, pediu. A própria conversa com o Renato foi muito legal, assim, a gente já sentiu que o resultado já ia ser positivo. Então, já deixa teu like, se inscreve aqui no canal, porque é importante, a gente está subindo conteúdo aqui de segunda a sexta, e agora confinado, só temos uns aos outros agora, a partir de agora. Então, aqui em Portugal voltou a fechar tudo novamente, assim, e a gente vê que na Europa os números estão subindo. Um debate que não existe na Europa é sobre tratamento precoce. Então, aqui na Europa, a galera está na base da aspirina e depois, quando parou de respirar, é que vai para o hospital, porque aí realmente o hospital fica lotado. Então, não tem esses debates de hidroxicloroquina é bom, é ruim, azitromicina, ivermectina. Assim, cara, nesses debates, as pessoas estão se tratando precocemente. E está aliviando o hospital, as pessoas estão se salvando. Aqui na Europa, como não existe o debate, cara, a gente só vê os números crescerem e uma pena que não existe esses... aqui a gente está tendo agora as presidenciais, né, as eleições para presidente. Cara, ninguém fala sobre tratamento precoce, ninguém fala nada disso. Fala-se muito sobre a vacina, mas sobre o tratamento, se está certo, se está errado, se pode melhorar. Cara, nada, impressionante. A Europa se calou. A única coisa que eles repetem é o último boletim da OMS. Se a OMS falou, é lei.
Então, a gente acaba vendo esses números que crescem e a gente começa a se perguntar, pô, mas por quê, né? E o porquê, às vezes, é a falta de tratamento precoce. Mas é aquela coisa, né, Renato? É inteligência de mercado. Não basta você lidar com o fato. Você tem que saber entender, interpretar, para aí sim você tomar as melhores decisões a partir desse fato, né? Sim. É verdade. Bom, a gente vai falar hoje de IRM, que é uma metodologia que o Renato desenvolveu lá na One-to-One Labs, que é Intelligence Relationship Management, uma solução completa em Customer Experience Management. Ou seja, temos um assunto bem legal, bem legal. Vamos. A pergunta, né? Tem que começar classicamente do o que é o IRM, né? Para a gente aí desenrolar, o Renato. O IRM nasceu a partir de uma dor, né, que a gente foi percebendo dos nossos clientes, que era assim, por que minha satisfação, por que o meu NPS está alto, está baixo, o que está acontecendo, né? E aí a gente sempre fazia algumas pesquisas meio que pós, né, para poder fazer uma autópsia ali do que estava acontecendo. E a gente começou a perceber de uma necessidade de fazer um acompanhamento mais profundo, mais próximo do cliente no momento em tempo real, né? Então a gente criou, a gente deu uma estudada aqui em alguns indicadores e percebeu que existem construtos, né, antecedentes e construtos de indicadores, né, como satisfação e NPS, e que faz sentido, né, e na prática também a gente veio da academia com essas informações, praticou, testou e chegou no modelo de RM, né, de Intelligence Relationship Management. Né? O que é isso? Né? Faz uma alusão ao CRM, né, de fazer um relacionamento com o cliente de forma mais inteligente. E é engraçado que os clientes apelidaram, né? Como todo nome complicado que a gente coloca em inglês, aí o cliente vai lá e apelida, né? E virou o apelido, chamou bússola, né? Porque é interessante porque alguns clientes falam, pô, mas não está dizendo às vezes muita coisa nova, mas está quantificando as coisas que a gente já sabe, né? Então, assim, às vezes achava que esse era um problema, mas não sabia que era um problema tão grande, né? Eu não sabia para que lado que a gente tem que trabalhar. Então, muitas vezes, isso baseado em visão baseada em recursos, né? Nenhuma empresa consegue trabalhar em todas as frentes ao mesmo tempo. Então, o IRM acaba ajudando nesse ponto. Ele traz, assim, olha, o que é mais urgente, o que é menos urgente. E o interessante também é que a gente, em alguns setores, né, a gente também trabalha com benchmark. Então, você sabe, você compete consigo mesmo, mas também sabe como é que você está em relação ao concorrente, né? Então, às vezes, isso dá uma folga, dependendo então estou mais tranquilo aqui que a nota está boa, ou dá um desespero, né? Porque eu estou muito atrás de todo mundo, né? Então, tem essa questão também que é bem, bem interessante. Mas, Renato, a galera que está acompanhando aqui a gente meio que se perdeu em algumas nomenclaturas. Dá um exemplo prático aí de como é que isso funciona no mundo real e como é que você pode melhorar a vida da empresa através dessa tua inteligência. Hoje, assim, voltando um pouquinho, tá, David? Assim, a gente está num período que a gente está chamando de era da experiência, né? A gente já passou pela era das commodities, né? Que depois passou por industrialização, né? Não era qualquer um que industrializava, né? Em São Paulo, né, tem a história do Matarazzo, que é bem curiosa, né? Também, assim, não era qualquer um que falava, vou fazer uma indústria, né? Hoje você pode imprimir em 3D algumas coisas, né? A Toyota já falou que, inclusive, que vai deixar de fabricar carro e vai virar uma universidade Toyota e já deu todos os blueprints, né, todos os projetos para quem quiser construir carro e vai ficar vendendo peça e por aí vai. Então, essa industrialização já está tendo essa comoditização, né, da industrialização. Olha, depois não fala não, porque a Ford se mandou há pouco tempo. A Ford se mandou, né? Se mandou. Tá bem nesse... a própria Ford mesmo, né? Não querendo entrar nessa questão política, né? Sim. Todo mundo vai perguntar assim, mas por que ela saiu antes, né, do Brasil e não da Argentina e do Uruguai? Mas na verdade, ela, em 2019, quando ela falou que ia sair, né, a Ford já estava com mais quase 16 bilhões de dólares em prejuízo e o CEO lá, que é um cara mais novo que entrou, né, ele falou que o futuro da Ford é car sharing, né, e depois ir com a elétrico agora nesse momento. Então, assim, vai largar um carro na rua igual os patinetes aqui em São Paulo, e aí o cara vai lá, pega e sai, né? A gente sabe que tem umas startups aí que já estão testando isso dentro de condomínio, inclusive, né? Com carros. Verdade. Então, mas eu acho que tem um pouco de tudo aí, né? Por que saiu do Brasil antes, não saiu da Argentina, mas eu acho que uma hora vai sair de todo lugar aí também, né? Você realmente está tendo uma comoditização aí. E o futuro, tá todo mundo apostando na Tesla, né? Pode ser uma bolha, mas a verdade é que tem muita gente apostando que a Tesla está valendo mais que todas as outras montadoras em conjunto, né? Na bolsa. Uma coisa meio louca aí.
Então, a gente está nessa... E, inclusive, estão apostando em uma coisa que não vai ser capacidade produtiva, né? Estão apostando em uma experiência. A Tesla é um software ligado num carro que te dá uma experiência muito louca, né? Assim, o livro do Elon Musk é muito interessante, ele fala um pouco da Tesla nessa questão de experiência. O primeiro recall que eles tiveram que fazer, eles perguntaram para a pessoa no painel do carro se tinha que fazer o recall, se podia fazer o recall, qual horário que você não ia usar o carro. E aí veio o engenheiro da Tesla, abre o carro por software, pega o carro, leva para fazer o recall e devolve no mesmo lugar. E aí eles tiveram uma enxurrada de reclamação, porque as pessoas falaram, pô, mas ninguém fez a minha revisão. Não fez, você não percebeu. E depois foi aquela coisa assim que nem precisa levar lá, né? O cara veio, buscou seu carro, levou, e aí depois eles até mudaram essa notificação. Então, para você ver como é que o mercado hoje aposta em experiências. Então, hoje a gente está na era da experiência, a experiência que está fazendo a diferença mesmo, né? Isso que é o último campo de batalha, onde vai ganhar, onde vai perder. Então, está tendo essa comoditização, né? A gente trabalha muito com plano de saúde hoje, a gente percebe, está pipocando plano de saúde para todo lado, o cara lança um aplicativo, já tem um plano de saúde feito praticamente, né? Tem grandes empresas aí por trás disso, dessas startups e tudo mais. Então, a gente, baseado nisso, a gente começou a perceber essa necessidade. E aí, tem alguns indicadores. Hoje, a gente trabalha com 2 indicadores macro principais de acompanhamento, né? Algumas empresas preferem o NPS, que é mais popular, mas a gente trabalha com ele, mas trabalha também com o CSI, né? Que é o Customer Satisfaction Index. Ele um indicador de satisfação que ele tem 3 dimensões, né? Ele avalia a expectativa atendida, a qualidade percebida e a satisfação em si. Esse é o indicador mais utilizado no mundo, apesar do NPS ser mais famoso. E ele, inclusive, tem carteiras na Bolsa de Tóquio, na Bolsa de Londres e na Bolsa de Nova York, que é um conjunto de empresas que tem CSI alto. E essa carteira subiu mais de 5 vezes o S&P, né? Então, assim, isso prova realmente que um CSI alto gera um grande retorno financeiro, né? O NPS tem um pouco de discussão nisso. O CSI é a satisfação do cliente, é isso? É a satisfação do cliente baseada em 3 análises, 3 perguntas, 3 pesos diferentes, que é baseada em a satisfação geral mesmo, que é o CSAT, né, Customer Satisfaction, quanto você está satisfeito, basicamente simples. A segunda pergunta é se a expectativa está sendo atendida, e a terceira pergunta é qual que é a percepção de qualidade, né? Tem uma forma de perguntar isso, mas qual que é a percepção de qualidade? Só esses 3 análises separadas já tem já tem alguns insights interessantes, né? Vou dizer assim, por exemplo, a gente fez uma pesquisa no mercado do Cruzeiro lá em Belo Horizonte, né? Assim, o mercado do Cruzeiro é tipo o Mercadão, Mercado Central e tal, aquela coisa, né? Então, assim, a satisfação é lá em cima. E a expectativa atendida é lá em cima também. A qualidade percebida é muito baixa, né? Por quê? Porque você chega no Mercadão, lá tem uma banana jogada no chão, tá cheirando lá, o Mercado Central tá cheirando a bicho, né? Aquela coisa, tem uma sessão de bicho lá que o pessoal faz baixo assinado para ver se mantém. Mas é aquilo, você está esperando que seja daquela forma. Então, mas se você chegar no Iguatemi, no BH Shopping, né, um shopping grande, e se você achar algum chão sujo ali, você vai achar um absurdo, né? Aí você já tem uma percepção de qualidade, mas você tem uma expectativa muito mais alta em relação a isso. Então, eu acho que um dos grandes diferenciais desse indicador é levar em consideração a expectativa, né? Então, ele consegue medir de forma igualitária 2 estabelecimentos, sendo que a expectativa em si... E tem o inverso também. Muitas vezes a expectativa não atendida pode ser um oversell, né? Pode ser uma coisa assim, o vendedor chegou e vendeu tanto que o cliente está quebrando a carola na frente e não era isso que eu esperava, aquela coisa toda, e aí precisa ter alguns ajustes na jornada desde o início da venda ali para frente. Então, esses 2 indicadores que a gente entende como principais mesmo, né? O NPS, acho que vale lembrar também, apesar de ser muito conhecido. Eu ia te perguntar isso. O NPS ele é a sigla de Net Promoter Score, né? Eu falo assim, é um saldo de boca a boca, saldo de promotores que promovem o seu boca a boca. O NPS, pessoas acham que ele é de 0 a 100, né? Na verdade, ele é de menos 100 a 100, né? Então, ele tem um saldo, ele pode ter um saldo 100% negativo, está todo mundo falando mal da empresa, ou 100% positivo, claro, é mais difícil de acontecer, esses 2 casos. Mas ele pergunta, né, de 0 a 10, o quanto você indicaria a empresa. E aí ele considera o 9 e 10. Né? E muita gente pergunta, por que 9 e 10? Né? Foi a escala, porque ele entende que para você estar indicando a empresa para alguém, você tem que estar extremamente encantado. Né? Na verdade, nem satisfeito, é encantado mesmo. Porque muitas vezes você está muito satisfeito, mas você não indica. Né? E a gente pode até abordar isso também. Mas esse saldo entre promotores e detratores de 0 a 6, que são os detratores, 7 e 8 é o neutro, 9 e 10 é os promotores. Então, o saldo de quem respondeu 9 e 10
menos quem respondeu 0 a 6, é o saldo de boca a boca positivo. Então, você está dizendo ali que você tem mais ou menos 50% de pessoas falando bem e 20% de pessoas falando mal, você tem um NPS de 30%. Agora, quando você vai olhar na escala de benchmark do NPS, você não tem uma escala de benchmark normal, você fala assim, pô, mas eu quero ter um NPS de 100%. Aí você está falando de hotel 5 estrelas, de iPhone, será que um plano de saúde, será que a padaria da esquina vai atender igual a Apple atende no iPhone, ou Tesla, né, que a gente estava falando aqui. Então, assim, o NPS também a gente tem que ser um pouquinho mais realista, tá? Ele fala que você está em certas zonas, assim, mas é um pouco difícil. A gente tem certos setores de serviço que a gente nunca viu passar de 75%. Sempre bate ali na casa de 70%, para baixo ali, inclusive. Então, já o CSI não. O CSI ele tem uma tabela por setor muito interessante, nacional, internacional. A gente também compõe aqui nacionalmente bastante indicador. E você sabe, a companhia aérea, né? Não tem como ficar muito satisfeito. Companhia telefônica, né? Todas são mais ou menos a mesma coisa. Ela está preocupada ali se ela está um pouquinho acima. Se ela quiser ter um CSI de 100, né? Um NPS 100, às vezes ela vai até quebrar. A gente tem que também pensar que o indicador nem sempre é para cima. Às vezes o indicador tem que ficar flat também, tem que ficar estabilizado. Porque se você investir, o cliente não está disposto a pagar para ter uma coisa muito acima, né? Apesar de a gente sempre estar falando de estar melhor, a gente tem que estar um pouco melhor que a gente mesmo todo ano, mas tem que estar melhor que o concorrente, e ali já começa a criar uma zona mais estável para você, né? Verdade. O legal... Quer mandar? Não, manda aí. Não, eu achei legal ele falar, ele ter falado, você pode estar satisfeito, mas não indica. Isso é bem interessante mesmo, né? Porque muitas vezes você até está satisfeito, mas você não tem o buzz marketing, né? Não vai no boca a boca. Você geralmente vai ao que você está mesmo encantado, com certeza você indica. Sim. Na crise anterior teve um fator muito, muito interessante disso. Assim, as pessoas tiveram uma queda de... Vou dar um exemplo real, né? As pessoas tiveram queda de renda. Né? Então, eu tive que cancelar o meu plano de saúde. Falando um pouco como a gente atende muito saúde, eu fico dando muito exemplo de saúde, mas a gente fez uma pesquisa e falou assim, olha, as pessoas estavam caindo. Eu cancelei o plano que eu tinha, fiz um mais baratinho agora, e ele atende a minha expectativa, era o que eu queria, a qualidade é mais ou menos e tal, mas eu estou satisfeito. 90% lá de satisfação. Foi um case aí de um plano de saúde que a gente fez em Vitória, de um concorrente de um cliente nosso lá em Vitória. E aí o NPS dele estava negativo. As pessoas não indicavam. Né? E se pergunta, por que você não indica? Né? Mesmo estando extremamente satisfeito, por que você não indica? Eu falei assim, não, porque não é o produto que os meus colegas, os meus familiares comprariam. Eu só está resolvendo um problema momentâneo meu. Né? E isso é muito interessante, porque o NPS ele vem propondo dizer, ele é um indicador de lealdade, né? de retenção. Né? De certa forma, de retenção. Eles falam que a retenção não deve ser medida mais como retenção, a lealdade deve ser medida... Desculpa. A lealdade tem que ser medida pelo boca a boca e não pela retenção em si, né? Antes, vou medir retenção. Eu tenho 100 clientes no início do ano e no final do ano eu tenho 90, tive retenção de 90%. Era isso que era a lealdade, né? Mas apesar do cliente ter saído desse plano e ido para outro, ele continua leal ao plano, ele só está momentaneamente fora. Né? Então o NPS consegue medir essa lealdade mesmo sem a contratação em si. Né? Em alguns casos também tem o que também acontece. Às vezes eu estou satisfeito com o plano, mas eu não confio nele. Eu não confio que se eu tiver um problema ele vai resolver, porque alguém já me contou alguma coisa assim. E é um fator de relacionamento humano muito interessante também que tem que ser avaliado, que é o seguinte, um casal, né, que se relaciona ali e nunca tem um problema, esse relacionamento tem tendência a acabar, porque ele nunca teve a possibilidade, o marido ou a esposa nunca teve a possibilidade de recuperar o serviço, né, diante de um problema. Então as pessoas começam a se perguntar se um dia eu tiver um problema, se ele vai ter a capacidade de resolver ou não. Né? Então tem essa questão, isso acontece com as empresas também. Então nem sempre é bem-vindo, né? Claro que a empresa não pode causar problema de propósito, mas nem sempre é bem-vindo que a empresa seja 100% operacional. Às vezes a lealdade ela é reforçada muitas vezes por um evento de atendimento no qual você recupera o serviço, que gera uma qualidade maior. Né? Então, por exemplo, eu peço sempre na Americanas e na Amazon alguns pedidos, alguma coisa nesse sentido. Eu já tive diversos problemas na Amazon. A Amazon resolveu fantasticamente. A Americanas, eu tive um problema só. E eu não indico. Né? Porque o problema que eu tive, o único problema que eu tive não resolveram. E a Amazon deve ter tido uns 5 ou 6. Né? Claro que
eu peço, sei lá, peço um pouco mais na Amazon, mas peço bastante nas duas, né? Então, isso é interessante dizer também, que a falta de confiança também é um dos impactos, né? Hoje em dia, a gente é tão bom quanto a experiência que a gente pode proporcionar, né? Porque se você for ver o software, o aplicativo de uma empresa ou de outra, seja Amazon, Americanas, enfim, tudo muito parecido, tudo é muito user-friendly. Um você consegue resolver com 3 cliques, outro com 4, mas nada disso, tudo virou uma commodity, né? Como você está falando. Agora, quando você tem um problema, o que acontece? Pô, a encomenda não chegou, atrasou para devolver, é difícil, pô, liguei para lá, não me atenderam, fiquei esperando a ligação. Quando você tem um problema, é aí que a gente realmente pode ver o quão bom a gente é, né? E é por isso que as empresas mais novas, é aí que elas têm espaço para crescer. Porque enquanto a empresa grande, às vezes, ela está muito focada em desenvolver. Olha, é o que você falou, às vezes eu não vou me focar desenvolvendo um serviço de excelência, de atendimento ao cliente de excelência, porque nem todo mundo vai ter problema. Já que todo mundo não vai ter problema, eu vou focar na base da pirâmide. Mas uma empresa mais nova pode chegar e falar o seguinte, não, já que o software é a commodity, eu vou me focar justamente em resolver o problema, que é o caso do Elon Musk, que é meu irmão, o carro está parado na garagem, vai o engenheiro, pega o carro lá e faz o... O que tem de recall de carro no Rio de Janeiro, agora o novo nome é recall de carro, quando o carro some da garagem, né? Agora é isso. Mas são as experiências. Exato. Exato. Então, uma empresa mais nova, uma startup, acho que ela pode se focar muito em qual experiência mesmo, porque é isso que os outros estão falhando. Os outros, para todo mundo, isso é um custo a mais, aí isso é 99 centavos que eu tenho que colocar mais na assinatura. Uma empresa que está criando, acho que se tiver um setor de inteligência, como você está falando, pô, Renato, isso daí você já sai na frente, né? Sim. Uma questão também que isso é interessante se dizer, David, porque eu acho que eu citei isso até na nossa primeira entrevista, né? Toda vez que eu comprava pesquisa, quando eu estava no mercado, eu tinha que traduzir essa pesquisa internamente, né? Então, hoje, esse IRM também, esse modelo de indicador, a gente criou uma forma, é claro que tudo que a gente está falando aqui pode ser um pouquinho mais complicado, etc., mas depois que você aprendeu esse modelo, qualquer um pode acompanhar. Não precisa ser uma pessoa também de inteligência. A empresa é alguma coisa complicada, eu preciso ter um gerente de inteligência que fica acompanhando isso. Não, o próprio dono da empresa pode acompanhar também. Então, a gente teve esse cuidado também, né? A gente também dá consultoria, a gente acompanha, a gente vê os painéis, né? Acompanha os planos de ação, e a gente vê algumas coisas muito, muito interessantes nos resultados também. Isso é bem, bem bacana esse ponto. Agora, uma coisa que eu acho interessante colocar eu acho que as empresas têm que se perguntar assim, qual que é o meu negócio, né? Eu adoro aquele filme, já vi tantas de vezes, o fundador do McDonald's, né, do Ray Kroc lá, né? Eu adoro ele, né? Adoro o filme. Né? Fome de poder. Fome de poder. Para mim, o grande insight que ele tem, né, que é o CFO dele lá, que virou CEO depois, né, diz que ele fala assim, o seu negócio não é vender hambúrguer, o seu negócio é imobiliário. Né? E dali para frente a coisa detona, né? Então, eu acho que hoje, principalmente se você está trabalhando com um tipo de serviço, com contato com o público, etc., o seu negócio, você tem que perguntar que negócio que é o seu negócio. Você tem uma padaria, seu negócio é fazer pão, é fazer o melhor pão. Será que o pão mais sequinho ou mais queimadinho que seja lá, mais branquinho, vai atrair essa pessoa para cá ou é a experiência durante o momento que ele está ali na sua padaria? Assim, será que a rede de atendimento do seu plano de saúde, que seja, que todo mundo tem praticamente a mesma condição de contratar os mesmos prestadores, e ficar trazendo essa rede, você vai ter algum diferencial, alguma metodologia, alguma ciência por trás disso? Tem alguma coisa, né? Um ou outro sim, mas a maioria consegue ter praticamente a mesma rede. Então, o negócio é esse ou o negócio é a experiência do cliente? É o cliente, a gente vê alguns cases interessantes que é assim, eu compro um plano de saúde para quê? Eu não compro para consultar ou para ter rede, eu compro para ter tranquilidade. Né? Porque senão um dia eu tiro o dinheiro e compro, né? Eu compro particular ali, faço a consulta. Eu só quero ter tranquilidade que um dia que se eu tiver algum problema, esse plano vai cobrir. E todo mundo parte do princípio que o plano vai falhar. Todo mundo parte que vai dar merda. Se for falar palavrão aqui.
Ah, não tem problema. Põe um bip aí, né? Mas todo mundo parte do princípio que vai ter algum problema. Então, aquele que gera confiança, e essa confiança começa a gerar um boca a boca, através de uma experiência de atendimento, isso vai começar a gerar um boca a boca. Então, acho que isso é interessante. Agora, eu vou te falar uma coisa, isso até já é dado de pesquisa, né? Aquela história que uma notícia boa é passado para 4, 5, uma notícia ruim é 10, 11, quer dizer, a notícia ruim sempre é mais difundida, né? É impressionante como... A gente fala que o ódio move mais com o amor, né? Tem essa questão. Tem um pouco do que a gente falou. Mas olha só vou botar uma pimenta aí nessa pro Renato. É o seguinte, talvez o ódio, agora nesses novos tempos aí de redes sociais, o ódio ele engaja muito. Eu estava vendo ontem um case sobre uma empresa que... Eu vou arredondar os números, porque eu não me lembro agora os números exatos, mas, enfim, eles fizeram uma campanha, impulsionaram lá uma campanha deles e teve 100 mil visualizações. Das 100 mil visualizações, algo em torno de 60% simplesmente passaram no feed e 40% tiveram algum tipo de interação, né? Gostaram, comentaram, enfim, se relacionaram ali, se engajaram naquele post. Só que tiveram 1.000 comentários ou 600 comentários, enfim, ou algum número assim, que eram de pessoas criticando. Só que qual é a inteligência do Facebook? A inteligência do Facebook é o seguinte, o primeiro comentário é o que engaja mais. Enquanto estava todo mundo, super legal, amei, gostei, marcando alguém, esses são os comentários da rabeira. O primeiro comentário é alguém que fala assim, mas eu discordo disso. Mas não é assim. Vocês vão fazer isso? E aí a galera começa, porque aí você cria os comentários embaixo daquilo, né? E aí essa campanha deu uma manchete lá de um UOL da vida de que, poxa, olha o número de haters assim que teve na campanha. Só que se você considerar, era tipo 1% de comentários negativos de uma campanha que teve 100 mil visualizações, 60 mil interações e, sei lá, 800 comentários ruins. Teve 800 comentários ruins, mas teve 100 mil visualizações, teve 60 mil engajamentos desses que grande maioria esmagadora positiva, mas como o primeiro comentário é o comentário do ódio, parece, no olhômetro, e é por isso que é legal ter você aqui no programa, Renato, porque você é um cara que metrifica as coisas. No olhômetro, aquilo foi um fracasso, porque teve aquele primeiro comentário de ódio, mas na métrica, a campanha foi um sucesso. Sim. É uma crise, né, se você for ver, né? E assim, a internet ela tá nos polarizando politicamente, né, em relação às relações de consumo demais, né? Tanto que hoje eu acho que uma das palavras que aquele influencer mais apelão quer chamar a atenção e bota lá, treta, né? Bota treta de não sei quem com não sei quem, né? Aí o cara vai lá e dá... Vai ser o título desse vídeo. Qual que é o título desse vídeo? Treta, acho que vai ter mais, vai ter o dobro de visualizações aí, vai ter muito like. Isso tem treta, tem like, né? Então, isso chama a atenção, né, das pessoas. O treta é o novo ok, é o treta. Tem que fazer um hashtag, não alimente a treta, né? Para com isso, né? Deixa a treta para lá. Mas, fora essa questão da internet em si, mas o atendimento a cliente, eu acho que a gente tem que levantar a métrica de engajamento. Acho que isso é importante. Engajamento ele pode ser positivo ou negativo, né? Outro dia eu fui fazer uma brincadeira, não pegou muito bem não com um amigo meu. O amigo meu falou, minha esposa está reclamando demais. Você que o pessoal está reclamando, tá bom, quer dizer que ainda tem engajamento. Mas o dia que ela parar de reclamar, você fica preocupado, que aí já vai dar errado mesmo, né? Então, assim, tem essa questão do engajamento, igual, acho que eu citei também na parte 1 lá nossa, eu falei, a Apple é uma das empresas que tem mais reclamação, né? Porque as pessoas são defensoras daquilo ali. Eu quero moldar esse produto à minha cara, né? É claro que tem reclamação, tem hater, tem troll, né? Hoje na internet tem essas coisas todas. Tem um cara que tá trollando ali, tá ali só para reclamar, só para quebrar mesmo tudo, né? Mas, em geral, né, a gente tem métricas. A gente Costa falava lá que uma pessoa insatisfeita valia por 4, depois virou 7, depois virou 11, né? Aí já no marketing 4.0 ele falou, não, vale por milhares de pessoas. Uma pessoa insatisfeita vale por milhares de pessoas.
Então, você tem o engajamento para poder defender o produto, que é o cara que está insatisfeito. Você tem o engajamento daquele que ainda se importa, mas já está se desengajando. E aí você tem uma possibilidade de fazer uma coisa que a gente chama de fechamento de loop, né? Eu recuperar essa pessoa, né? Então, o David falou que ele está com nota 0 aqui na empresa. Então, eu tenho uma oportunidade de entrar. Por que ele deu nota 0? Por que ele se importou em dar nota 0 e simplesmente não cancelou, né? Porque hoje você tem uma facilidade muito grande de cancelar, né? Se eu quiser trocar de uma operadora de telefone aqui no Brasil, eu não preciso nem cancelar, eu só preciso ir na outra e comprar, né? Que aí já faz a portabilidade. A operadora que avisa a outra, né? Antigamente não era assim, antigamente você tinha contrato de 12 meses, uma injeção, né? Uma coisa super complicada para fazer. Então, hoje, quando você está dando uma nota 0, tem gente que fica ressentido, né? Pô, o David falou mal. Então, pô, o cara está te dando uma oportunidade ele está desabafando ali, né? E dali, você tem 2 caminhos, né? Ou você vai continuar engajado e vai ficar chateado que ninguém te deu um retorno dessa nota e vai para a rede social lá desabafar, ou você vai cancelar, entendeu? Você está num caminho de saída, né? É claro que quando a gente fala em volume muito grande de empresa, tem empresa que decide, fala, não vou trabalhar com detrator, vou trabalhar com o neutro, né? Talvez seja uma primeira estratégia assim, né? Vamos trabalhar primeiro com o neutro para encantar e não desinflamar quem está insatisfeito. Mas eu acho que isso que você está falando, isso que você está falando, Sam Walton, fundador do Walmart, dizia que ele falava assim, a pior coisa que eu posso fazer quando eu sou mal atendido é ficar quieto. Porque se eu falar, eu já estou dando uma consultoria do cara que ali tem um pouco de problema. Sim. Então, a pior coisa... Eu sou o cliente que fica ferrar quieto, com essa né? empresa. Nunca volto. Eu fico quieto e nunca volto. Então, é isso. Então, realmente, se a gente reclama, a gente está dando uma oportunidade para o cara consertar e para a gente ser ouvido, para ter essa retenção de cliente, né? Tem uma pesquisa também da PricewaterhouseCoopers, né, que ela faz de experiência do cliente, muito interessante, que ela fala, eu não vou lembrar o número exato, mas é em torno de 25. Cada pessoa que reclama, em torno de 25 ficam caladas. Então, é uma coisa assim, a gente comenta isso, fala assim, pega seu indicador de reclamação, multiplica por 25, acho que é 24, 25 por aí. Multiplica por isso. Porque essa é a quantidade de pessoas que deixaram de reclamar. Então, é isso aí que você está deixando de medir, né? Então, vale a pena fazer uma ação de fechamento de loop, multiplica e vê se esse número é assustador ou não é. A maioria é assustador. Estou perdendo muito cliente que deixou que não está a fim de nem reclamar. Então, quando você faz uma pesquisa, que o IRM ele faz ele conjuga as duas coisas, né? Ele tem tanto uma pesquisa mais estratégica quanto também um monitoramento mensal para fechamento de loop, né? É interessante que assim, tá tão fácil quanto responder ali no seu celular de forma ativa para você falar alguma coisa da empresa. Porque essa pessoa que às vezes reclamou dentro da pesquisa, ela não teve a paciência de pensar, vou ligar no 0800 para falar e desabafar. Não, ela não vai fazer isso, né? A gente está dando a comodidade de falar, estou te perguntando, tá tudo bem? Né? Provavelmente você não estaria ligando para falar que não está tudo bem. Ou também o 78 lá, ele não ia ligar para poder falar que olha, a empresa aí está média, tá? Não está muito boa, não, está mais ou menos. Ninguém liga para falar que está mais ou menos, né? É por isso que ele fala que o ódio move mais com o amor, né? O cara vai lá e vai para a rede social, etc. Ninguém vai queimar uma empresa na internet porque ela está média. Né? Então, a gente fala um pouco nesse sentido. E também para arrancar um elogio, a pessoa demora um pouco mais para se comprometer nisso também. Até porque o NPS tem um indicador muito interessante nesse ponto, né? Que ele fala assim, 0 a 6 é detrator, né? 7, 8 é neutro. Só o 9 e 10 que é promotor. E é um saldo de 2 notas versus o saldo de 0 a 6, né? Que são conta com 0, 7 notas, né? Praticamente. Então, realmente, o ódio move mais com o amor nesse caso. Eu sabia que essa pergunta era polêmica. Chegamos no momento audiência, aquele momento em que a gente atende você do outro lado da telinha. E como o Renato ele é reincidente aqui, a gente tem pergunta direto para você, cara. Não é? Temos alguns posts. Eu vou até... Tem 2 perguntas aqui direto para você, que eu não entendo por que o povo não faz essas perguntas. Começa pelas ofensas, para engajar bastante aí. Não, eu vou começar aqui o seguinte, dizer que o hype da internet hoje está sendo a vacina, o pessoal está falando muito sobre a vacina, e o fechamento da Ford no Brasil. Então tem coisas do tipo, o Luiz Cláudio mandou para a gente, sentadinho aqui esperando a notícia que o Instituto Butantan
de que a Coronavac tem a taxa de eficácia de 10%. A taxa de eficácia, segundo o Butantan, pode ter caído assim impressionantemente. Então, o pessoal está zoando muito isso também. Aqui, quem mandou para a gente, não diz. Coronavac tem eficácia geral de 50,38 no estudo feito pelo Butantan, ou seja, o anterior tinha dado 70, uma coisa assim. Então, cada vez que o tempo está passando, tinha dado 78 de eficácia e agora está dando 50,38. Ou seja, a margem está ficando estranha aí, está descendo muito. Aí tem uma galera que fala o seguinte, o Fred, se você acredita que uma pessoa sem vacina pode fazer mal a uma pessoa com vacina, então você não acredita em vacinas. Enfim, a galera está revolta. Eu estou falando, tem um aqui que... tem essa aqui, nossa senhora, essa aqui é porrada. Essa aqui o Mário Augusto mandou para a gente, que ele respondeu a um Twitter do Luciano Huck. O Luciano Huck postou o seguinte, a Ford, uma das maiores montadoras do mundo, deixa o Brasil para se manter na América do Sul, só no Uruguai e na Argentina. Lá se vão mais de 5 mil empregos por aqui. Sobra descoordenação e falta de confiança no país. É o efeito da pandemia também, mas é sim ausência de liderança. Aí ele responde, não senhor, a decisão da Ford foi tomada há 2 anos. Vão parar de produzir carros de passageiros não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Daqui por diante, só caminhonetes e Mustang. Você é um mau caráter, oportunista, que desinforma a população espalhando fake news. Aí termina aqui, né, mandando canalha. Enfim, porrada. Essa foi porrada. E, gente, eu só estou lendo, tá? Nada, não estou aqui... mas é porrada, já que é para treta, né? Treta news. Eu acho que tem que mudar para momento treta. Em vez de momento YouTube, momento treta. Aí vai ter mais... Não é? Aqui o Eduardo, que também sempre prestigia a gente, ele bota assim, simplificando a matemática da eficiência para quem é idiota ou fugiu da escola. 50,4% não pega. 78% pega, mas cura fácil. 100% não morre. Ou seja, a matemática realmente está difícil. Está difícil entender essa matemática. Gente, outra interessante, o Olavo mandou para a gente o seguinte, o setor de eventos emprega muito mais do que a Ford. Mas quem liga para isso? Essa eu concordo com ele. O setor de eventos está muito parado, né? Vai fazer 1 ano aí, e ninguém fala nesse segmento. Né? Infelizmente, ninguém fala. E, por coincidência, a Fátima mandou para a gente aqui o seguinte, aguardem, em breve, aí de novo, não estou jogando praga. Exatamente, Davi. Eu acho que aí do Ministério da Saúde, aqui, ó, Ministério da Saúde de Portugal, controlar a pandemia, proteger as pessoas, falando exatamente das medidas que estão sendo implementadas a partir de hoje, aí em Portugal, e aí fala várias medidas aqui, ó, 1, 2, 3, 12 medidas de lockdown aí. Ou seja, ela está dizendo que o tempo fechou aí, como você falou na abertura. E vamos para as perguntas para o nosso convidado, para o Renato. Aí é pergunta reta e direta. Temos 2. Antes da pergunta, eu posso só comentar uma questão que você falou aí da Ford? Lógico. É só uma... Não vou entrar no lado político, mas a gente fala assim, o setor de eventos emprega mais, né? Deve ter aí mais de 50, 100 mil pessoas aí empregadas, por exemplo, em startups e por aí vai, né? Então, assim, hoje, esse modelo, né, de antigamente, que você tem que dar terreno para construir a fábrica, dar subsídio, dar bilhões e bilhões de imposto, né? Eu fico me perguntando esses bilhões aí, se você dividisse para os funcionários da Ford e para os fornecedores aí, dava mais de R$1 milhão para cada um, né? Então, assim, então, será que está gerando riqueza mesmo, né? Assim, a que custo, né, que esse tipo de subsídio realmente está gerando algum tipo de apoio, né? Enquanto você vê nos Estados Unidos, uma empresa lá feita na garagem, igual a Apple, que depois criou um monstro, depois vem a Amazon, que começou no escritório, né, com aquela, inclusive é icônico, aquela faixa do Jeff Bezos lá, pichada Amazon, né? E aí, eu até uns anos atrás, se não me engano, acho que foi 2018, 2017, fiz uma palestra mostrando como que a Amazon e a Apple somadas geravam o PIB do Brasil, né? E aí, hoje, a Apple, se não me engano, já deve estar 2 vezes o PIB do Brasil, a Amazon já está batendo o PIB do Brasil.
Então, eu acho que a gente tem que fomentar, é tecnologia, não tem mais como pegar esse modelo de ficar liberando imposto. Então, será que deveria liberar imposto para a Ford, que está empregando 5 mil pessoas, ou para o setor de evento, igual o colega falou aí, ou para startups, por exemplo, né? Assim, eu tive um convite, né, que foi interrompido pelo Covid, de um consulado de um país de fora que me chamou para poder internacionalizar a empresa, me oferecendo 5 anos de isenção de imposto e ainda investir na minha empresa para eu contratar pessoas lá na Europa e tudo mais. Então, assim, você vê que assim, as empresas estão vindo no Brasil, através do consulado, buscar uma empresa brasileira para levar para lá, porque achou interessante. Né? Então, assim, cadê esse tipo de fomento aqui no Brasil? Quem sabe, né? Não tem uma startup aí, quem sabe a One-to-One, né? Não é a próxima aí, né? Eu estou brincando, né? A gente não tem a missão de virar uma Apple, mas a gente tem, no grupo todo, né? A chance de uma dar certo e virar um unicórnio, aí, igual várias já viraram, né? Tipo Melios, entre outros aí, eu acho que é muito grande. Então, eu acho que o incentivo no Brasil tem que ser repensado nessa questão. Isso é um modelo muito antigo de indústria. As próprias indústrias estão entendendo que elas estão antigas, né? A Ford está tentando modernizar e está fechando baseado na modernização, né? Verdade. Não, a Ford já tinha anunciado há 2 anos atrás isso. De fato, não foi... Não pegou de surpresa, já tinha sido anunciado isso há 2 anos atrás. Então... Esse modelo de incentivo público é muito tacanho, né? Porque se você pegar todos esses bilhões aí que foram subsidiados, né, para a empresa, cara, qual é a diferença da Ford para uma estatal, né? Assim, do governo brasileiro? Porque você está colocando dinheiro, é dinheiro do contribuinte. E não tem uma contrapartida, porque a contrapartida, então, não seria continuar no Brasil e continuar gerando os empregos. Então você somente subsidiou para quê, então? Para ela não gerar emprego? Então, tá. Então, qual foi a contrapartida? A contrapartida é vender carros a preços de custo? Não foi vender carros a preços de custo, não foi dar crédito, não foi gerar emprego. Tá, então, qual foi o papel de você subsidiar com 20 bilhões, né, essa empresa? A questão é que ninguém sabe responder. Se você chegar lá, bate na porta do BNDES, um vai ficar apontando para o outro e falar, não, foi ele que fez, ia falar que, não, isso faz parte. É como a política das campeãs nacionais também, que o BNDES fez no Brasil e que ninguém até hoje teve a coragem de abrir a caixa preta daquilo lá. Porque são perguntas que não têm resposta. É dinheiro, no fim, acaba sendo dinheiro a fundo perdido. Por que você vai botar tanto dinheiro nessa empresa? Aí a gente começa a pensar o seguinte, ok, existe um programa para desestatização da empresa, mas isso também não poderia ser considerado como algo similar à estatização? Você colocar forte dinheiro numa empresa, mas não é estatal porque o Estado não é controlador, o Estado não é dono. Pô, pior ainda, botou dinheiro lá e não pegou nada. Então burrice do caramba. Antes fosse uma estatal. Verdade. Gente, vamos lá. Vamos às perguntas agora, que são diretas e retas. E eu só não entendo porque que não fizeram essas perguntas nos comentários do programa, que a gente pede sempre para a galera escrever, mas a galera gosta de mandar pelo WhatsApp, não tem jeito. Mas uma coisa de cada vez. A gente está pedindo para a galera se inscrever. A galera está se inscrevendo no canal. Verdade. Então a gente precisa reforçar. Step by step. Exato. Agora a gente precisa reforçar para a galera colocar os comentários na caixinha de comentários do YouTube. Isso. Galera que entra em contato aqui embaixo. Exato. Ó, galera em outras redes sociais, Instagram, pô, legal, tamo junto. Mas, pô, se você colocar teu comentário aqui no YouTube, esse vídeo, ele tá ranqueando, ajuda muito a gente, ajuda muito. Pô, ajuda demais. Vou fazer uma previsão aqui para vocês pegarem minha fala daqui a uns anos e colocarem. Por enquanto, a gente está pedindo para se inscrever, comentar. Daqui a pouco a gente vai cobrar a inscrição para poder ver os vídeos, hein? Opa, boa. Vamos que vamos. Vamos guardar essa fala aí. Conteúdo rico desse jeito, guarda minha fala aí. Um dia vai voltar. Vamos guardar essa fala. Ó, a Luciana do Rio de Janeiro pergunta o seguinte para você. Ela bota até, que é dona de salão de cabeleireiros. Estou aqui há mais de 15 anos no mercado. Consigo ter acesso a uma pesquisa de mercado? Aí, perguntando para você direto. Consegue, com certeza. Consegue? A gente já tem
tem pequenos negócios que a gente atua, né? Assim, portanto, acaba com um pouco mais de startups, mas a gente já fez pesquisa para academia, já fez pesquisa para padarias, etc., para pequenos negócios. Tem todo o acesso a fazer, inclusive, assim, como eu falei da outra vez também, né, a gente tem assim, formas de distribuição na qual a gente pode trabalhar em conjunto, né? Através de QR Code, através de links que ela pode trocar com a equipe. É claro que quando a gente fala de um pequeno negócio, muitas vezes tem um viés, né? O dono está muito próximo do negócio ali, então a gente tem que tomar até cuidado na forma de perguntar, no questionário e tudo mais. Mas pode sim, pode procurar a gente aí. Ela pede seus contatos, a gente deixa aqui embaixo, né? Os contatos ficam tudo aqui embaixo, legal. Pode colocar meu contato, pode colocar no site vídeo também, através do site tem o contato. Legal. E o Carlos, agora o Carlos não disse de que lugar ele é. Ele bota o seguinte: sou empreendedor, proprietário de 3 restaurantes japoneses. Pô, já gostei, sou fã de japa. Em áreas distintas. Estamos pensando em abrir mais 2 ainda esse semestre. Aí ele bota aqui: a pesquisa de mercado pode me ajudar com isso e como ajudaria? Pode, a gente pode fazer uma sondagem de ponto, né? Não é uma análise de ponto, a análise de ponto é um trabalho diferente, né? Até mais em loco e tudo mais, mas eu acho que até antes disso, assim, se vale a pena realmente abrir os 2 negócios, a gente consegue fazer, se o modelo é o modelo atual dele, então a gente pode fazer uma pesquisa até de inovação também, prospectiva, né? De pensar novos negócios, pensar novos modelos, né? E muito pesquisando os próprios clientes que ele já tem também, ou a região que ele está pensando em abrir também. É bem bem-vindo a fazer uma pesquisa. Legal. Quando eu li essa pergunta aqui, eu falei, bom, isso aqui é bem legal, né? Porque ele já tem 3 em áreas distintas, mais 2 provavelmente devem ser também áreas que ele deve estar no radar dele. Isso é interessante, interessante. E comida japonesa eu sou muito fã, sou suspeito, então é complicado. Mas inclusive, olha, Carlos... Oi. Uma dica é ver um vídeo do CS, né, daquele Consumer Electronic Show, né? Esse ano foi feito todo remota, né? E achei muito interessante as TVs transparentes, né? E aí faz o exemplo do sushi, né? A pessoa faz todos os pedidos ali sem nem ter que conversar com o chefe, mas quando eles chamam de chefe, na verdade, mas não é o garçom, né? Quando o garçom vem falar, a televisão ainda serve como uma barreira ali de Covid também nesse sentido. Achei bem interessante. É claro que é uma tecnologia nova, né? E deve estar super cara essa TV, mas logo já populariza. Mas achei bem interessante. Lembrei desse case. Legal. Gente, vocês que tiverem mais interesse em perguntas direto do nosso convidado, bom, a gente vai deixar os contatos dele aqui e a gente está falando hoje sobre IRM. Então, é um assunto também que provavelmente vai gerar uma polêmica, vai gerar dúvidas e tudo mais. Qualquer coisa, né? Reforçando aí, os contatos do Renato vão estar aqui embaixo na descrição. E pode mandar para a gente, pode comentar aqui, que também o Renato vai ver aqui. O Renato também responde por aqui, pelos comentários também. Estou tentando fomentar aqui os comentários. Coloca uma meta de comentários aí. Se tiver tantos comentários, aí vai ter a parte 3. Renato volta, hein? Pois é, vamos que vamos. Vamos comentar, gente. Até é boa. Hashtag volta Renato. Hein? Volta Renato. Pô, exatamente. Vamos comentar aí para ele responder no ar e a gente poder trocar mais, que é muito legal essa conversa. E eu vou falar o seguinte, gente, é impressionante, mas estamos perto do fim desse programa, faltando apenas 5 aí. No meu relógio aqui está 5 minutos, se eu não tiver com o tempo errado. 10 minutos, aliás. Bom, temos 10 minutos, então já dá para trocar um dedo de prosa, né, não, Davi? Diga lá, você estava falando antes de começar a falar o momento da audiência, a gente estava falando do encantamento, né, da importância, né? Do encantamento. É isso que eu quero falar com o Renato. Pelo seguinte, Renato, a gente está num cenário que, assim, a gente precisa saber lidar com o imprevisível, né? Você vê, no início do ano passado, de 2020, aconteceu algo extremamente imprevisível e tudo fechou. E aí eu me lembro que quando começou o fim do verão aqui na Europa, foi lá setembro, outubro, alguma coisa assim, existia uma previsão de aparente normalidade, que existia um novo normal, sabe? E o novo normal era a galera ir para a rua, era as coisas abrirem, tinha ali um número de pessoas dentro da loja, e, enfim, dava para levar com a barriga as coisas.
e agora a gente está lidando com lockdown novamente. Assim. Então, assim, era uma coisa que lá em outubro era impossível de prever. Quer dizer, impossível. Dentro da escala de probabilidade estava lá embaixo, né? Você previsse, você não acreditava também, né? Exatamente, exatamente. Se alguém previsse, você mandava calar a boca. Exatamente. A questão é o seguinte, um cara como esse, da nossa audiência, como é que é o nome dele, do restaurante japonês? Do restaurante? Peraí. É o Carlos. Então, para um empresário, por exemplo, como o Carlos, que ele tem... enfim, ele tem 3 restaurantes, parece que ele tem algum dinheiro no caixa, tanto que ele quer expandir, mas num cenário desse, que é completamente imprevisível, o que faz assim um empresário? Não, vamos agora que é o momento imprevisível, agora que está todo mundo com medo, agora vamos abrir 2, 3, 4, 5 restaurantes, ou não, vamos aqui controlar fluxo de caixa, apostar mais na experiência do cliente, conhecer mais ele, ir mais passo a passo. Qual é o teu feeling nisso? Eu sinto, assim, até falando por experiência, alguns restaurantes que a gente percebeu aqui em São Paulo, alguns que a gente auxiliou em pesquisa também, que é o momento de parar para pensar, repensar o negócio, ver se está no caminho certo, se tem alguma coisa que precisa ajustar. Então, por exemplo, tem alguns restaurantes japoneses aqui em São Paulo que lançaram rodízio em casa, né, com um conceito meio diferente, mas é uma variação. Não é que eu fiquei vendo o motoboy vai ficar vindo e trazendo mais, né, toda vez, não para, né? Mas, na verdade, ele traz um kit do rodízio, uma diferença, você acaba sentindo que tem aquela diferença. Mas uma das coisas que a gente percebeu, que esse rodízio em casa começou a falar, não deu certo, ninguém está vendendo, ou teve um restaurante mais gourmet também que a gente fez uma pesquisa, e o que a gente percebeu foi o seguinte, os clientes falavam, não é a mesma experiência do que o restaurante. Chega em casa diferente, chega em casa ruim e tudo mais. E aí a gente evoluiu assim, para um tipo de embalagem e material de comunicação, de forma que você finaliza seu prato, você quase que se sente assim, como se estivesse empratando no MasterChef. Né? É muito interessante isso. Então ele te orienta aquilo, tem um QR Code que você vê um vídeo te orientando a fazer e tudo mais. Então, assim, o molho não vem misturado na carne, o molho vem separado, vem todos os kits, e vem certas embalagens, né, que assim, minha esposa adora jogar embalagem fora, eu adoro guardar, mas essas ela tem guardado, porque as embalagens começaram a evoluir tanto, cara, que assim, parece uma embalagem comprada, parece uma embalagem que você foi ali e comprou na loja, tão bem feita que a embalagem, que a preocupação é preservar aquilo para chegar da melhor forma. Então, a gente tem que começar a ver o delivery não como um adendo. O delivery é uma coisa aqui que me dá 10%, 15% a mais por mês de renda. Não, o delivery agora está virando meu principal negócio. Né? Ou está tomando uma dimensão muito grande, talvez o dia que estiver fechado é 5%. Né? Mas vamos dizer, qual vai ser o cenário? Vai ser 50-50? Vai ser 30-70? Qual que é Então, a gente tem que pensar esse negócio de delivery, né? Assim, como um negócio mesmo, não como uma atividade, né? Então, eu acho que isso é importante entender, sabe, David? Assim, o que dá para fazer de diferente dentro desse cenário? O que dá para você pivotar mesmo em si, né? Eu vi, por exemplo, isso aí não foi uma pesquisa, não foi um cliente, mas tinha uma loja de molos, né, de doces, etc., uma confeitaria, que ela parou de fazer. Ela faz um pouquinho agora por encomenda, mas ela virou curso online de confeitaria, entendeu? Desistiu de falar, não, o que eu sei fazer, eu sempre fiquei ensinando pessoas a fazer aqui, é o que a Toyota, né, lançou a Universidade Toyota. O que a Toyota é boa, né? Treinar a gente para fazer carro. Então, eu falei, então, vamos transformar isso num negócio, né? Então, ela falou, pô, eu sempre venho pessoas aqui, eu vou treinando. Eu falei, pô, isso aqui, para mim, tem mais valor do que ficar vendendo os bolos em si, né? E você põe aquilo online, aquilo é escalável, então. Então, eu acho que esse é o momento, entendeu? Então, quando a gente vê cases, assim, de pessoas que estão ganhando a mesma coisa, já é uma vitória, né? Ou, às vezes, alguns estão ganhando 5 vezes mais aí na crise, porque pivotaram o negócio, né? Você começa, pô, alguma coisa no meu negócio, eu já gerei um valor, eu já tenho clientes aqui, só que o comportamento deles está mudando. Então, acho que é importante mapear isso e entender para poder atender essa nova demanda, esse novo comportamento. Eu tenho um amigo meu que eu não sei se ele lançou, ele estava escrevendo um livro que chama A Dor do Crescimento. Eu não sei se esse livro já foi publicado, não foi. Ele é professor em várias instituições, inclusive na FGV e tal. É um cara muito bacana, muito legal, e ele aborda essa parte porque o crescer, né? Às vezes nem sempre crescer rápido é seguro, né? Você pode crescer rápido, pivotar, mas o tombo lá na frente também
entendeu? É alto, né? Porque, Sim. então, assim, ele coloca isso de uma forma bem interessante, porque hoje as pessoas pensam muito, principalmente startups, pensam muito, né, em pivotar, pensam muito em querer, né, o tão sonhado, né, transformação em unicórnio e tudo mais. E tirando dessa linha tecnológica, indo para o lado mais da galera também de lojista e tal, pensam na sua rede, crescer a rede e tal. E a gente tem vários cases. E nesse livro, que eu não sei se foi publicado ou não, mas esse livro eu li porque o cara é muito meu amigo e eu tive a honra de ler, inclusive, quando eu estava ainda sendo confeccionado, já no finalzinho. E ele cita lá nesse livro vários cases de situações assim, em que um determinado restaurante, cadeia de restaurantes, ele cita a Mesbla, por exemplo, ele cita que na época a Mesbla era a maior de todas, né, dessas grandes lojas, assim, magazines e tal, e o Walmart era pequenininho, a Mesbla, segundo ele, subestimou o Walmart e acabou o que aconteceu. Ele cita a rede de hotelaria famosa, inclusive no mundo inteiro. Ele cita vários cases muito interessantes, que é esse passo, né? É aquele passo que a pessoa tem que vou crescer, vou expandir. Mas, às vezes, ele diz lá que, às vezes, é mais jogo você manter o seu tamanho, né? A torneira aberta está sempre... É melhor do que tentar abrir muito e a coisa, de repente, falta água, né? Como é que vocês veem essa colocação dele, que eu achei muito interessante na época, e vou procurar, já fica a minha dica de livro, caso esse livro esteja publicado, A Dor do Crescimento. Muito bom, não sei se está publicado, mas o que vocês acham assim, dessa teoria dele? Eu acho interessante, assim, eu brinco que a gente tem que saber a hora de dar uma parada mesmo, assim, não ficar querendo aumentar mercado, buscar clientes independente de qualquer coisa. É difícil pra caramba ter cliente batendo na sua porta e falar assim, não agora, né? Assim, já tomamos certas decisões assim, falando, não, a gente não está pronto ainda para isso, né? A gente é uma startup e teve um crescimento grande, então, em certo momento, a gente tem que dar essa respirada. Como startup, a gente busca muitas vezes aquele zero marginal cost, né? Tipo assim, eu não quero o crescimento a custo de a margem é zero, não vai me custar nada na minha margem crescer. Isso é o que toda startup busca, né? Ter um produto no mercado que você escala. Se eu tiver a partir de 100 clientes, aquilo já não me custa a mesma coisa de 100 mil, 200 mil, por aí vai. Então, esse é o sonho de todo startupeiro aí, né? Não deixa de ser o nosso também, que é o que a gente está construindo aí como um segundo negócio. Mas a gente não pode deixar de entender que hoje eu tenho um negócio e estou criando outro negócio, né? Então, é uma pivotagem, né? É um negócio que está nascendo dentro do outro. Um ensina o outro, né? Mas eu acho que isso que é importante. Um outro ponto, eu acho legal, eu faço uma alusão, às vezes eu brinco com os clientes, falo assim, está parecendo igual o Chaves, né? O Chaves parou de passar aí recentemente, né, um tempo atrás, mas o Chaves está com duas latinhas no braço, ele vai pegar mais uma e ele derruba as outras duas, né? Depois ele pega aquela e derruba mais outra. Então, se você começar a adquirir cliente para perder outros 2, 3 por perda de qualidade, eu acho que aí você começa a entrar num NPS muito negativo, ali, num momento muito ruim, né? Então, em certo momento, tomar uma decisão de não necessidade de expansão de mercado pode ser um caminho. E, às vezes, tem que se perguntar também se o negócio... Tem negócios, né, que se pararem de abrir novas lojas ou novas franquias, ele deixa de ser sustentável. Aí, eu acho que ele está tendo um financeiro parecido com uma pirâmide, né? Uma loja nova está subsidiando as anteriores. Então, isso é um modelo de negócio também muito perigoso, né? Então, acho que tem que pensar muito nisso, né? Assim, a gente já viu certos restaurantes, falando de restaurante aí, de delivery, né? Que quem estava insatisfeito é quem estava mais longe do restaurante, porque estava chegando muito longe, estava chegando ruim, estava chegando atrasado. Então, assim, você quer atender uma área maior, você vai ter um custo vai pesar na sua margem, você vai ter que criar um outro ponto, um ghost kitchen, alguma coisa nesse sentido, porque não dá para você chegar em todo lugar em São Paulo. Então, fecha ali naquele meio, porque aquele cara que está falando mal lá, às vezes está conversando com alguém do seu bairro também, né? Então, são decisões duras mesmo. Acho que dor do crescimento é um tema muito interessante mesmo. Muito legal, né? Muito legal. Infelizmente, não é para todo mundo essa questão da escalável, mas muitas startups às vezes nem chegam nesse modelo. É um sonho, é difícil, né, de chegar nisso. Mas eu acho que esse ponto é muito importante. Assim, a gente não pode deixar... Igual deu o exemplo da TechPix, né? Não adianta. Se você você vai criar uma legião de detratores, né? A custo, você vai achar que você está ganhando dinheiro porque você está atendendo uma área maior, igual eu falei, mas
no longo prazo, você está criando uma legião de detratores ali que vai acabar com o seu negócio. Ali, né? Verdade, verdade. Aliás, você falou uma coisa muito legal, porque eu quando peço comida no iFood, eu coloco o filtro de distância. Entendeu? Então, eu sempre peço de restaurantes que estão mais próximos da minha residência, exatamente para evitar de eu ter que ficar falando mal lá na frente, porque a comida pode chegar fria, vai demorar mais do que o tempo combinado, enfim. Eu acho legal. E muitas vezes você vê restaurante que está muito distante, querendo atender a área que não... Para quê, né? Para que correr esse risco? Enfim, aí é uma questão de estratégia também. É uma estratégia quem tem boas lições sobre dor de crescimento, depois quem quiser procurar aí, com certeza tem bastante coisa aí na internet, bastante coisa até recente, porque ele não falava até bem pouco tempo atrás, que é o Eli Horn, que ele é o fundador da Cirela. E ele conta umas histórias de, por exemplo, quando ele estava... Enfim, a Cirela começou pequeno, aí hoje é o que é, né? Mas ele conta umas histórias de quando ele estava fazendo o IPO da empresa, e ele teve um excesso de liquidez. E o excesso de liquidez é o seguinte, ele tem muito dinheiro no caixa, ele tem dinheiro como ele nunca sonhou, nem planejou em ter no caixa, só que aquele dinheiro não é dele. Aquele dinheiro, ele precisa remunerar os acionistas. Então, para remunerar os acionistas, para gerar dividendo, para fazer a ação crescer, o que ele precisa fazer? Ele precisa começar a construir que nem um louco. Só que construir que nem um louco nunca foi o business dele. O business dele era construir bem. Construir que nem um louco não era aquilo. E aí ele entra nessa questão da dor do crescimento, que ele teve que começar a fazer coisas que não era o negócio dele, não era o business dele. E aí ele começa a entrar em mau negócio, e aí ele começa a não perceber algumas movimentações do governo que iam de encontro ao que ele fazia, e aí, aí já é mais prejuízo. Ou seja, o problema dele, a história dele com o problema começa o seguinte: eu tenho muito dinheiro. E aí, a partir daí, você vai... um problema mesmo. É um problema gostoso de resolver isso aí, né? Problema sério. Mas, a partir desse momento, você vê o seguinte: se não resolver esse problema, o negócio acaba o seguinte: agora eu tenho pouco dinheiro. Então, é verdade. Então assim, é muito legal acompanhar essas histórias dele, porque era excesso de liquidez com dinheiro que não era dele, ele tinha que remunerar, e ele começou a fazer coisas que não eram o negócio dele, que era construir que nem um louco. Mas diz aí, Renato, quer falar aí? Você fez uma leitura do mercado imobiliário atual, assim, na minha análise financeira, inclusive, pelo visto na Cirela, e por quê, né? Porque está dando uma ideia que vai ter um boom imobiliário, tal, aquela coisa toda. Muitas construtoras estão com excesso de liquidez, fundos de papéis grandes e tal, estão construindo que nem loucas mesmo, né? E qualquer oscilaçãozinha que tiver, já vai ser um risco aí a longevidade dessas empresas. E a Cirela, depois desse aprendizado, ela é vista como conservadora nesse ponto. Por mais que ela tenha esse boom, ela não quer pegar tudo, né? Senão ela vai ser igual o Chaves, né? Pega dois, para pegar um, derruba dois e por aí vai, né? Mas o que eu queria fazer um adendo aqui, já que a gente está um pouco mais para o final, é que a gente falou muito de NPS, SI, de confiança, de algumas coisas que parecem até ser intangíveis, mas não são. Mas muito do que resume os planos de ação do que a gente analisa no IRM é beabá, é o básico. É satisfação do cliente, que a gente decompõe essa satisfação do cliente de uma forma muito interessante de marketing de relacionamento, que a gente analisa assim: está sendo atendido de forma humanizada? Quem me atendeu está atendendo de forma proativa? Está atendendo de forma personalizada? Ou está me atendendo igual qualquer pessoa? Isso são indicadores que a gente analisa, né? Então, humanização de relacionamento hoje é um dos indicadores mais críticos, por exemplo, que a gente tem, né? Assim, então, principalmente tem empresas hoje que... mas como é que eu humanizo um atendimento à distância? Faz videoconferência, aparece no vídeo para conversar com a pessoa, né? Então, assim, teve um estudo nos Estados Unidos que fizeram, inclusive, colocaram 2 grupos de vendedores de seguro para poder vender por videoconferência. Um deles faz do jeito que você achar melhor, o outro foi treinado a ter iluminação melhor e uma câmera de alta resolução. O grupo com câmera de alta resolução e iluminação melhor vendeu 20% a mais, porque principalmente os olhos das pessoas estão mais bem iluminados, gerou mais confiança e gerou mais relacionamento. O outro grupo foi por telefone, foi por por videoconferência sem vídeo, né, que o pessoal fala só piscando a letra, aquela coisa toda, e o outro grupo vendeu mais. Então, isso a gente percebeu também alguns clientes nossos que estabeleceram o atendimento via videoconferência,
já fez uma diferença enorme, né? Por que não, né? Só o call center, com a coisa fria e tudo mais, né? E outra questão também, centralização de atendimento na mesma pessoa. Eu sei quem é o Sandro sabe quem sou eu, né? Assim, então, quando eu ligo para o Sandro já atende, ô Renato, tudo bem? Tal. Já não é assim. Quando você liga para Claro, para Vivo, para Teams, eles têm meu telefone, eles me deram meu número, né? Quem é você, né? Dá seu CPF e tal. Eu falei assim, peraí, né? Assim, a empresa não me conhece, eu conheço a empresa, então não tem essa isso já é uma barreira que está sendo criada, né? Se toda vez que eu ligar para você, né, você fala, quem está falando? Estou começando, nunca anota meu telefone, né? Então, uma coisa estranha, né? E o beabá mesmo, que é processo, né? Agilidade, resolutividade de processo. Às vezes a gente mostra assim, agilidade, né? A agilidade da empresa está em 50%. Aí o gerente de operações rebate, assim, fala assim, pô, mas 98%, esse número está errado, 98% dos meus processos estão dentro do prazo. Aí eu pergunto, prazo de quem? O seu prazo, né? Não o prazo do seu cliente. Seu cliente não está entendendo que foi ágil. Eu não perguntei para ele se ele atendeu dentro do seu prazo ou não. Eu perguntei se foi ágil na visão dele, né? Então, isso é muito importante, o nível de esforço que ele fez para resolver aquilo dali. E até a gente mede também o nível de inovação durante essa interação do relacionamento também, que hoje tem sido muito baixo, né? Eu falo que inovação não é tecnologia, né? O Uber inovou muito dando balinha dentro do carro, né? Assim, é uma coisa já diferente, com água e tudo mais, né? Então, eu queria colocar esse ponto, que assim, o básico, né? Eu falei assim, todo mundo quer uma receita milagrosa para emagrecer, né? Mas é caminhar e fechar a boca, né? Relacionamento com o cliente também é processo, é atendimento, é deixar o cara satisfeito no core ali mesmo. A humanização e a centralização, eu acho, inclusive é tópico do meu livro, sobre atendimento. E eu vou te falar mais, as tele, né, elas pecam muito no atendimento, e várias empresas que botaram atendimento eletrônico, digital e por aí vai, estão pecando bastante. A gente trabalha muito com a gráfica em Minas Gerais, né, uma gráfica que atende a agência, a nossa agência, e ela recentemente fez isso, ela digitalizou. Então, você fica 5 minutos, isso acontece direto, você fica 5 minutos digitando CPF, dando seu nome, digitando um monte de documento e tal. Aí, digita o 9 para falar com o atendente, depois de 5 minutos. Primeira pergunta do atendente, qual o seu CPF? Você fala, porra, acabei de digitar a porra toda, quer dizer, o cara vai perguntar tudo de novo. Aí eu falo, amigo, você tá brincando? Porra, eu fiquei 5 minutos passando informação. Aí chega o cara, quer dizer, aquilo é engana-trouxa, na verdade, né? É um engana-trouxa, porque você... Para que digitou muitas vezes tudo aquilo? os diretores, às vezes gerentes da empresa, nem sabem. Eles acham que está tudo bem porque eles estão vendo o DSC de indicadores mensais, mas não estão vendo isso. Então, quando a gente traz o IRM, o cara assusta, nunca soube disso. Eu falei, vamos botar no Viva Voz aqui, vamos ligar para a sua empresa? A gente liga, os caras ficam horrorizados, né? Então, o CEO lá, o fundador da GVT, né? Esqueci o nome dele, esqueci o nome dele, mas era bem interessante uma coisa que ele disse, que semanalmente ele tinha acesso ao sistema para ninguém filtrar para ele, a pegar e escutar ligações, né? É claro que tem um efeito auditoria aí, né? Só de você saber que o CEO está escutando, a coisa já melhora, né? Consideravelmente. O olho do dono engorda o boi, né? Então, assim, mas fora isso, era muito interessante. Ele tinha insights ali, né? Muito importantes, né? Então, muitas vezes, quando a gente faz até o IRM, que ele é um indicador, ele seta indicadores, ele não é uma pesquisa exploratória, que ele pergunta por que muitas coisas estão assim. E a gente também não fica querendo vender pesquisa com pesquisa para o cliente, não. A gente fala assim, olha, vai lá, pega as ligações e escuta. Vai lá perceber o que está acontecendo, tendo esse insight que você está vendo que a humanização está baixa. E muitas vezes a proatividade vem até antes, né? Você tem aquelas pessoas que dificultam o atendimento. O atendente ficou me pedindo tanta coisa que ficou dificultando, né? Depois você vai até para personalização, né? Então, assim, escuta pensando nisso, tenta identificar quais são os pontos onde estão pegando. Para você ter uma ideia, falando de beabá, né, teve um cliente que aumentou em 7% o indicador só porque parou de chamar de senhor ou senhora. Começou a chamar a pessoa pelo nome. Escutando a ligação, eu falei, para de chamar de senhor ou senhora, pelo amor de Deus. Exatamente. Chama, ô Sandro, posso ajudar com isso ou não? O senhor, posso ajudar? Você está criando uma distância. Distância, Qualquer um pode ser senhor, pode ser senhora. Então, ajustando poucas coisas, é claro que a gente tem planos de longo prazo. O cliente que fez videoconferência, o que ele fez? Teve que passar uma internet pronta, porque a internet da empresa não funcionava, teve que fazer cabines, teve que fazer uma reforma, foi uma coisa grande. Mas esse mesmo cliente que começou a trocar, de falar de senhor para senhora, né? A gente vê outros clientes também, que é o seguinte, estou tendo um problema operacional muito sério. Então, para não desgastar, a gente vai ver lá no IRM, caiu lá embaixo
o indicador, né? Eu falei, o que é isso? O que está acontecendo? Ela foi isso. Gente, para e deixa o cliente desabafar o tanto que ele quiser. Ouve, atende, não repete, não fica nessa defensiva, não. A gente tem que ser sincero, estou tendo um problema. E tem que ouvir até para transmitir para o ramal certo, né, cara? Porque qualquer eu fico cortando de setor. É boa essa. Caramba. E hoje é engraçado que essa tradução ruim, sabe, de URA, né, digita 9, digita isso, as pessoas estão jogando isso para o WhatsApp, né, e para o atendimento do WhatsApp e funciona dessa forma. Tipo assim, o WhatsApp, a gente tem um cliente grande nosso que trabalha com essa parte de atendimento em chatbot, e o grande problema dele não é o sistema dele, o cliente que tem uma expectativa, que é o seguinte: hoje um atendente call center tem uns certos absurdos, a gente já viu operação que o cara ele acessa 9 sistemas diferentes ao mesmo tempo durante o atendimento. Então por isso que ele fica te pedindo o CPF, porque às vezes está logado em um sistema, mas ele precisa checar outro. Isso é um problema sério, esse exemplo que você falou. Então eu preciso ficar abrindo 9 sistemas diferentes, você tem que ter uma pessoa altamente treinada, e ela daqui a pouco sai dali, outra já não sabe mexer, já não sabe responder, dá a informação errada. Então, na hora que você vai fazer um atendimento automatizado para o WhatsApp, por que ele não funciona? Porque você vai pedir uma segunda via de boleto, ele não está integrado no sistema que sai a segunda via de boleto. Aí você fala assim, mas aí você vai lá, pede um tanto de coisa no WhatsApp e ele manda você ligar com o telefone para resolver depois. Mas, Renato, aí o WhatsApp não funciona. Funciona. Você quer atendimento rápido. Nem sempre precisa... Eu não preciso de humanização de bom dia, boa tarde, boa noite, tomar um cafezinho para tirar um boleto, não. Eu quero segunda via de boleto, eu quero que seja rápido. Né? Mas partindo do princípio... Quando a coisa inflama, sim, né? Quando a coisa inflama, sim. Partindo do princípio que, por exemplo, quando você vai ligar para fazer alguma reclamação, desde boleto até, sei lá, uma entrega errada ou sei lá, alguma coisa mais séria, você não está ligando com muita simpatia, né? Você está ligando, geralmente, quem liga está puto da vida, está muito invocado, está muito bravo e quer ser atendido bem, porque, né, aquela história do cliente tem sempre razão, quer ser atendido pelo menos bem. Né? E aí você pega uma máquina que te faz esperar um tempão. Aí, como o Davi falou agora, aí, até de uma forma engraçada, muitas vezes você joga para um lugar que você não quer falar com aquele lugar. Entendeu? Então, assim, eu acho que o atendimento é muito ruim. Aliás, é péssimo no Brasil. É muito ruim. E é interessante você falar isso, assim, porque tá até um momento agora meio complicado. Estão falando que o Bolsonaro vai demitir o presidente do Banco do Brasil, quer tirar as agências e tal. Mas é curioso, assim, porque quem está mexendo com o seu dinheiro e saúde são coisas super complicadas. Né? O dinheiro ainda tem volta, a saúde não. Né? Se eu não te atender naquele momento, ele é super complicado. Então, às vezes, assim, você não quer ter um plano de saúde ou um banco que não tem atendimento presencial, porque se um dia der um problema e o cara quiser desligar o telefone, o WhatsApp, etc., você vai lá, você senta lá e nem que você chama a polícia para fazer uma ocorrência para falar que você foi injustiçado. Né? Então, assim, se o processo funciona, você realmente precisa do atendimento presencial? Você não precisa, né? Você só quer que tenha ali para um dia eu saber onde é que eu vou se tiver que reclamar. Né? Então, é uma questão muito mais de confiança, né? E como os bancos, de certa forma, evoluíram muito na informatização, tem atendimento por aplicativo, etc., começou -se a deixar um pouco de ser necessário, né? Apesar de, claro que tem comportamentos, né? Interior, aquela coisa toda. Mas, muitas vezes, o atendimento presencial humanizado ele não é necessário. Né? Se as coisas funcionarem, não é necessário. Concordo, mas tem que ser um atendimento digital mais humanizado, com certeza, e que leve em consideração que a pessoa que está ligando não está ligando para elogiar, ela está ligando que está querendo alguma coisa, e aí parte do princípio que ela já está com um certo nível de estresse elevado. Mas, enfim, gente, estouramos o tempo, que maravilha, eu estava aqui regulando o tempo, falei, agora que estourou, vamos ficar mais um pouquinho. Mas a gente tem que pegar a nossa reta final. Então, vou pedir, Davi, sua consideração final, deixando, lógico, sempre nossos convidados. Hoje, nosso convidado Renato Maier, aqui voltando. E, provavelmente vai voltar mais vezes. Renato, a gente quer bater muito papo contigo. Tem muito assunto bom. Mas, assim, vamos deixar... Você deu um spoiler aqui, deu 2 spoilers que eu anotei aqui para a gente conversar a respeito. Muita coisa legal. A gente, novamente, não deu tempo de falar tudo, mas eu já anotei 2 coisas legais aqui. Eu vou deixar para a gente esse papo de atendimento, de humanização, centralização, data science. Tem muita coisa legal aí para a gente conversar ainda, mas a gente tem que respeitar o tempo e deixar também o gostinho de quero mais, né? O pessoal tem que deixar o gostinho de quero mais. Então, Davi,
Está contigo, nosso correspondente internacional, diretamente de Portugal, em lockdown. Rimou, mas enfim. Infelizmente rimou. Infelizmente rimou. Infelizmente é isso aí. Mas, muito legal ter o Renato aqui com a gente. É um papo que, assim, a primeiro momento, ele parece ser algo muito nichado, e o Renato, enfim, é um especialista na área dele, e é para ser nichado o papo mesmo. Mas acho que o que a gente pode tirar lição disso tudo é porque, acima de tudo, o papo aqui com o Renato é sobre inteligência. Verdade. É sobre você saber perguntar, né? Fazer os porquês. Qual é o propósito disso? O porquê que eu estou fazendo? Onde é que eu quero chegar? Será que eu estou fazendo isso porque todo mundo está fazendo? Mas se eu estou fazendo isso porque todo mundo está fazendo, eu vou ter o mesmo resultado que todo mundo. Aí perdeu o propósito de eu contratar isso. Então, é exatamente da gente se autoconhecer, quais as perguntas, onde é que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de diferente, será que eu estou fazendo as perguntas certas? Esse último exemplo que o Renato falou, acho que é campeão, que o gestor lá da empresa falou, não, mas está tudo dentro do prazo. Ah, peraí, está tudo dentro do teu prazo, da perspectiva do outro. E isso é sinal de inteligência, galera, que a gente precisa exportar para as outras áreas da nossa vida. Eu falo de mim também, inclusive eu falo de mim. Quem quiser pegar carona, vem comigo, mas essa coisa de como é que está o olhar do outro em relação a gente. Então, se a gente começar a pegar isso e aplicar nos outros momentos da nossa vida, acho que a gente vai ter resultados muito mais inteligentes. Então, assim, fica esse insight aí para a galera que está aqui com a gente, que é um papo sobre nicho, mas é um papo sobre inteligência. E inteligência é válido para todos os momentos, use sem moderação. Sandrão, estamos juntos. Renato, muito bom. Verdade. Vou aproveitar e agradecer para você que está do outro lado da telinha, que já nos acompanha, que está aí firme e forte com o M, e agradecer para você também que está vendo o programa pela primeira vez. Propomos análise e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Então, agora é contigo, Renato, fechando o M de hoje. A bola tá contigo aí. Vamos embora. Agora só não vai fazer que nem teu time ficar chutando bola para fora, hein? Eu não podia perder vou falar bem rapidinho aqui, porque eu já estiquei muito e senão eu vou tomar cartão vermelho da parte 3 aí. Mas só agradecer. É sempre um prazer, assim, passa voando o tempo aqui, impressionante. Verdade. Mesmo. Passa mesmo. Foi muito bacana mesmo. E queria botar uma meta aí, hashtag Volta Renato aí nos comentários. Volta Renato. Pra gente ter a parte 3. Pra ver se eu ajudo aí nos comentários aí, né? Elogia aí. Se não gostou também, pode colocar também, que a gente gosta de engajamento, né? Como eu falei, pode falar também que precisa melhorar, que a gente melhora aí para a parte 3. Se eu for convidado aí, dependendo do já tá convidado. Trilogia total. O bom do Sandro é que ele já pegou. E aí, legal da parte do spoiler é que o Sandro também não passa nada, né? Acho que o Sandro tá antenado em tudo, achei bem bacana. Já até imagino o que você está querendo falar na próxima. Acho que já estou bem empolgado aí para o próximo papo também. E brigadão, foi um prazer mesmo. Um grande prazer. Obrigado, seja sempre bem-vindo, Renato. Eu adoro falar essa parte de encerramento, um programaço, gente. Muito obrigado, Davi, obrigado, Renato. A gente se vê de segunda a sexta-feira aqui no YouTube. Valeu, abraço. Tchau, tchau.